As queimadas e o uso de agrotóxicos são hoje, no Brasil, as maiores causas da poluição ambiental. A extensão do agronegócio brasileiro faz do país o terceiro maior consumidor de agrotóxicos do mundo. Por isso, cresce a cada dia a preocupação da sociedade com relação à qualidade dos alimentos e às condições do meio ambiente. Numa época de avanços tecnológicos sem precedentes na história da humanidade, chegou a vez da ciência vir em socorro da natureza. No programa de hoje, saiba como novas tecnologias estão contribuindo para melhorar a qualidade de vida no planeta. E o que os cientistas estão fazendo para tornar os alimentos mais saudáveis e livres de agrotóxicos. Não apenas a produção de alimentos, mas também roupas, móveis, utensílios e até mesmo a construção de casas hoje é beneficiada por um novo conceito: a integração entre sistemas de produção mais saudáveis e economicamente sustentáveis, com o uso equilibrado dos recursos que a natureza oferece. Na realidade, um alimento orgânico ele é muito mais do que um alimento sem agrotóxico, né? É um alimento que ele é produzido envolvendo justiça social, ou seja, as leis do trabalho precisam ser seguidas para que o alimento receba o selo de qualidade orgânica. O meio ambiente precisa ser conservado, respeitado. Para se alcançar tais resultados, foram desenvolvidos métodos sofisticados, mas bem naturais. No Núcleo de Controle Biológico da Embrapa Recursos Genéticos e Tecnologia, em Brasília, cientistas já encontraram meios de combater pragas sem o uso de agrotóxicos. É a chamada agricultura limpa, né? Que aí vem a chamada agricultura orgânica. A gente procura trabalhar sempre com os recursos que a própria natureza nos oferece. Nós temos desenvolvimento de bioinseticida para lagartas, percevejos, para gafanhotos, né? Toda sorte de insetos que são pragas das lavouras. A produção orgânica utiliza vários recursos para eliminar o uso de produtos químicos na agricultura. Alguns métodos são modernos e altamente científicos, outros repetem práticas antigas. Todos têm em comum a preocupação com a saúde e com o meio ambiente. Agora eu converso com Francisco Vilela, técnico da Embrapa no Distrito Federal, que vai nos dizer como que a ciência está ajudando a produção orgânica, Francisco. É importante a gente voltar um pouquinho no tempo e lembrar que essas técnicas de produção orgânica, elas ficaram estacionadas no tempo. A gente pode dizer que no início do século passado, quando começou a se desenvolver a agricultura convencional, começaram a aparecer os agrotóxicos, os adubos químicos, essas técnicas de produção orgânica elas praticamente foram abandonadas. E hoje o que está se fazendo é resgatar essas técnicas e aperfeiçoando essas técnicas para ser incorporada no sistema de produção e para a gente ter um sistema de produção orgânico competitivo. Com relação a essas culturas que eram antigas e que foram abandonadas, por que elas foram abandonadas e agora estão sendo retomadas? O que acontece é que essas cultivares, embora cultivares rústicas, elas eram pouco produtivas. À medida que o sistema convencional foi ficando mais competitivo, foi aparecendo novas tecnologias de produção, era preciso desenvolver cultivares adaptados a essas novas tecnologias. E hoje elas estão sendo retomadas porque elas não necessitam de produtos químicos. Como é que é isso? As cultivares atuais que os produtores têm utilizado na agricultura orgânica são cultivares, como eu falei, desenvolvidas para o sistema convencional. Essas cultivares antigas, elas estavam mais adaptadas a um sistema de produção mais natural, sem agrotóxico e sem adubo químico. Embora essas cultivares sejam rústicas e adaptadas a esse sistema, aí entra a ciência, entra os pesquisadores. O pesquisador precisa fazer um programa de melhoramento para tornar essas cultivares mais rústicas, porém mais produtivas.
Também com relação aos fertilizantes, a ciência está ajudando a diminuir o produto químico e substituir por produtos orgânicos. Como é que é isso? Houve já alguns avanços, embora a técnica de compostagem, né, que é esse uso do esterco misturado com materiais vegetais, seja uma técnica muito antiga, ela ficou um pouco relegada a segundo plano. Os produtores ao longo do tempo foram abandonando. E para o agricultor orgânico essa prática é fundamental. Então os cientistas ou os pesquisadores estão estudando novas formas de fazer essa compostagem, outros produtos que podem ser utilizados nessa compostagem. Então a partir daí a gente já tem hoje biofertilizantes, já temos os chamados compostos de farelos ou bocaches, que já são fórmulas de adubos orgânicos mais ricas do que esse composto antigo. O que a gente pode ver é que não é somente aquelas técnicas do passado que são retomadas. A ciência também tem aí avanços e inovações, não é? Uma questão interessante que a gente tem que falar que é essa interação do pesquisador com o produtor, que é muito importante na agricultura orgânica. O cientista vai lá, o pesquisador vai lá, pega, aperfeiçoa, caracteriza esses fertilizantes, o que tem, como que eles podem atender às necessidades nutricionais da cultura. Então a gente tem que ter essa interação bastante grande com o produtor.